Olá, mais um sábado de Eva e, de acordo com o spoiler que eu dei semana passada, vamos falar de pioneirismo feminino. Só que pioneirismo é esse que nós vamos falar? Só sobre as pioneiras? Quais pioneiras? Pioneirismo feminino vai muito além de quem ou quando. Pioneirismo feminino é sobre aquelas mulheres que tiveram coragem de quebrar paradigmas, desconcertar a sociedade e colocar outras mulheres em novos lugares, podendo fazer outras coisas em novas posições. Então, pioneirismo feminino, seja com reconhecimento tardio ou até sem reconhecimento, seja com cobrança, seja com crítica, seja com descrédito, ele existiu, ele valeu. E que bom, porque hoje nós podemos estar aqui, nessa mesa, para conversar sobre assuntos femininos, sobre questões que atravessam nossa rotina, nosso dia a dia, que nos incomoda e que a gente precisa pensar. Então, gente, vamos pensar? Pioneirismo feminino, vamos lá? Vamos lá. Quem vai começar? Eu vou. Vai? Eu tenho gostado de começar ultimamente, né? Tô achando interessante isso. Não, vai. mas é legal, porque a gente faz muito esse recorte do pioneirismo, assim, em relação a qual foi o feito realizado, né? É pioneira numa determinada pesquisa científica, pioneira numa determinada... alcançou um cargo que socialmente não era comum que se alcançasse. A gente, quando fala do pioneirismo, o olhar é muito para o resultado. Exato. Só que o pioneirismo, ele nasce muito antes disso. Essa mulher que alcançou o resultado e, de fato, se tornou pioneira naquilo que antes nenhuma mulher havia feito, e às vezes nenhum ser humano havia feito, né? Ela começou lá no silêncio de quem só tinha uma ideia, uma vontade. E ali ela foi remando aonde não tinha referência. Ninguém tinha feito aquilo antes, ninguém tinha chegado naquele lugar antes, e ela nutriu uma vontade dentro dela e ela foi. Existem pioneiras com feitos científicos que vêm de estudos de 15 anos antes, de fato, da onde o estudo foi reconhecido. Ou seja, por 15 anos, talvez a gente possa pensar nela estudando sozinha, nela acreditando no que só ela acreditava, nela desbravando um caminho que talvez cientificamente não era possível, né? Mas que ela foi nutrindo ali dentro da força dela mesmo, de acreditar naquilo que só ela acreditava. E provavelmente sem apoio, né? Exato. E quanto mais a gente volta no tempo, mais difícil o percurso da mulher que vai realizar qualquer coisa diferente. Então, eu acho muito legal a gente olhar para o caminho do pioneirismo para além do qual foi o grande feito que ela fez, mas tudo o que ela percorreu, tudo que ela desbravou para que ela hoje fosse reconhecida como pioneira. Toda a resistência que ela teve no caminho dela para poder chegar lá, né? Porque se a gente for ver, culturalmente, a mulher não podia nem estudar. Ela não podia cursar uma universidade, ela só podia estudar para ser professora e mesmo assim não universitária, né? Então, assim... Quando pôde estudar... Quando pôde. Ela só podia ser professora. Isso. E aí, teve uma época que existiam faculdades clandestinas, né? E para a mulher estudar, para a mulher desbravar. Então, assim, era uma resistência muito grande da mulher para poder ela conseguir atingir os objetivos dela. E a gente tem que falar sobre isso, porque elas conseguiram as descobertas delas não parando, resistindo bravamente a todos esses empecilhos. E a cada empecilho,
ela resistia mais uma vez, em nenhum momento elas desistiram. São mulheres de grande coragem. De grande coragem, porque elas persistiram, resistiram ante a resistência que elas sofriam. E não eram reconhecidas. Não. Elas sabiam que elas não iam ser reconhecidas. Elas sabiam que o que elas descobrissem ia acabar sendo cadastrado ou registrado no nome do companheiro de equipe, que era homem, entendeu? Ela nunca estaria. Mas teve mulheres que conseguiram isso. Você pronuncia melhor? As dos dois Nobels. Marie Curie. Isso. Ela ganhou 2 Nobel. O primeiro, em física, foi conjunto com outros 2 só um homens. adendo. Extremamente disruptiva, que a época dela, além de trabalhar como ela trabalhava, ainda numa área que não era para mulheres. E ela foi uma das primeiras a conseguir 2 Nobel. Né? Na história, de pessoas. Não foi a primeira mulher. Não tô falando de mulher. Foi a primeira pessoa, entendeu? A conseguir 2 Nobels. Em áreas distintas. Em áreas distintas, entendeu? Que é física e química. Então, assim, é muito admirável a trajetória dela, entendeu? E é isso. Nessa resistência. Mas ela deixa o legado dela. O primeiro foi junto com 2 homens, o segundo já foi ela sozinha, entendeu? E eu queria aproveitar para falar dessa mulher incrível, né? Ela não trabalhou em laboratório chique, nada. Ela trabalhava num galpão cheio de goteiras, com todas as adversidades pela frente. E ela trabalhou com rádio. Sim. Então, ela recebeu o prêmio Nobel por esse trabalho e ela podia ter patenteado esse trabalho e ela não quis patentear. Ela não quis porque ela queria que a classe médica, os cientistas fizessem uso imediato das descobertas dela, porque o tratamento de rádio tinha a chance de cura de muitas doenças. Quando a gente citou Marie Curie, né? Mas ela é uma de várias, milhares, né? E assim, muitas mesmo. Mas a questão do pioneirismo, que tem peso, que tem valor mesmo, que acho que até assim, em última análise, foi as que movimentou essas mulheres nesse sentido, era justamente de quebrar aquilo que foi determinado, sair daquela bolha, não fazer o que foi determinado para ela, não aceitar como o que Simone de Beauvoir colocou muito bem, a gente falou no episódio passado, ensinaram a ela a ser um determinado tipo de mulher e ela não aceitou aquele ensinamento. Isso. Então, ela fez um caminho que, independente dela ter sido reconhecida naquele momento ou não, o que a motivou, né, que eu penso o que as motivou, né, que essas mulheres sejam pioneiras, é justamente o não aceitar ficar naquela caixinha. Primeira coisa é não aceitar estar naquela caixinha. Segundo, é aquele sonho, aquele desejo de vida, aquela coisa que fala mais alto que ela para ela corresponder, como a Dani falou, ter um suprimento ilimitado de coragem, ser extremamente persistente e lutar contra todas as resistências que ela vai sofrer durante o caminho. E com isso, o resultado você vê depois. Bem depois. Porque quando uma pioneira dessa passa, nada fica como era antes. Exatamente. Há sim, uma reorganização social e existe, sim, aquela condição a partir de agora, a gente tem que olhar para isso. A partir de agora, a gente não pode mais não fazer isso. Porque se uma fez, várias outras vão fazer. É aquela coisa houve uma mudança,
houve uma quebra de paradigma. Aí quem não estava com um suprimento, reserva de coragem, às vezes não pega coragem, pega o exemplo e vai. Sim. E não é fácil também. Posso ter pego o exemplo e posso ter ido. Mas mudou, mas não mudou muito. A gente ainda tem que essas mulheres, as pioneiras, principalmente, né? Elas sofreram muito isolamento social. Elas sofreram muitas críticas. A gente ainda sofre hoje, sofre menos. Por causa Graças a delas. elas. Mas Porque elas sofreram delas mais. nem sabiam que elas estavam sendo pioneiras. Nem sabiam. Não tiveram nem o reconhecimento desse seu... Porque às vezes só foi percebido, iniciado, implementado muito tempo depois. Então, às vezes, muitas delas tiveram esse reconhecimento em vidas, outras nem. Nem isso. É porque só é pioneirismo quando dá certo, mas antes de dar certo, Sim, muita dá água muita- rolou debaixo da ponte, muitos anos, muito estudo, muito isolamento, muita coragem, muita resistência a críticas de talvez pessoas. Eu imagino, por exemplo, no caso que a gente estava falando, né, dessa cientista Marie Curie. Marie Curie, exato. O quanto ela foi chamada de doida. Sim. Você tá maluco, você tá se matando por causa disso, você nem sabe se isso vai dar certo. Quanto talvez em volta dela as pessoas. É porque eu acredito que conforme ela foi adoecendo e tal, e como ela foi também essa questão da radioatividade, Na talvez época as eles não pessoas em volta conheciam dela o efeito meio da que. radioatividade. Exato, mas o quanto, talvez a família, as pessoas em volta dela, olhavam o que ela estava fazendo e pensavam: o que você tá fazendo? Você é doida. E quantas dentro desse caminho também passaram por isso, né? Então, até ser chamada de pioneira, até chegar ao aplauso, teve muito tempo, e muitas nem sequer chegaram ao aplauso. Muitas nem foram reconhecidas viram. pós-mortem. Não, nem A realidade é essa. É. Muitas Ah. foram reconhecidas pós-morte, mas até chegar nesse lugar, o caminho de tempo é muito maior do silêncio, do isolamento, da crítica, do fazer o que só você acredita, para onde, de fato, ela pudesse pegar algo e dizer assim, ó, deu certo, tá aqui, ó. Eu não E tava doida. Aqui, ó, E deu muitas certo. vezes o deu certo é depois. Porque, assim, por exemplo, tem a Leonina Figueiredo Daltro, que ela fundou o Partido Republicano Feminista, ela entrou na luta pro voto feminino, só que quando o voto surgiu, ela já não estava mais aqui, Nem entendeu? viu, né? Mas ela que começou o processo, entendeu? Ela que começou... foi Por uma das que ela começaram a ter luta. começado, alguma coisa saiu do lugar. E aí ela fez aquele movimento, ela moveu aquela pecinha que fez com que toda uma sociedade tivesse que começar a rever. Sim. E tempos depois... é que aquilo foi 1910, quando ela aparentando. surgiu, criou o partido. Ela Quando? também fez... 1910. 1910. E ela também teve criou 3 jornais feministas, só falava para as mulheres, entendeu? Então, assim, foi uma revolucionária. Com certeza, na época, ela com certeza deve ter sido chamada de louca, entendeu? O que você está fazendo? Com certeza, isso tudo aconteceu. É muito queria- desafiador essa posição de pioneira, né? Porque você, quando faz uma escolha, quando a tua paixão, a tua motivação caminha numa direção distinta, você perde a proteção do grupo, né? Você é rejeitada pelo grupo. Então, as pioneiras, elas escrevem os manuais para o futuro, sem saber o que estão fazendo. Elas vão quebrando protocolos, e aí elas são um espelho de que ela ou outras pessoas podem abrir esse caminho, né? E que é possível. Isso desorganiza a sociedade. Toda vez que um sistema se desorganiza, ele passa por um período de insegurança e de ajuste, de adaptação, que na maior parte das vezes não é bem-vinda, mas às vezes a realidade vem e comprova que é possível. Então, esse pioneirismo feminino, qualquer pioneirismo é incrível, né? É muito marcante, mas o feminino, então, ela acaba tendo muitas outras travas, né? O feminino não é só fazer algo novo.
o feminino é fazer algo novo onde você não podia nem estar. Sim. Tem um exemplo da Katherine Johnson. Ela foi é uma mulher negra responsável pelos cálculos das missões da NASA. Que Que possibilitou- filme. Mulheres Além do Tempo. Mulheres Além Que do Fiz um Tempo. projeto ano passado com esse filme. Que possibilitou o homem a ir à Lua. E a gente não sabe. Tipo, eu acho que tem esse processo desse. Sim, tem esse processo dessa construção de que, de fato, às vezes a gente não tem nem esse reconhecimento, mas também há um movimento de apagamento desses espaços de destaque, que eu acho que é também nesse processo de manutenção do silenciamento da mulher, sabe? Porque, além delas serem pioneiras, elas são, às vezes, muito ignoradas, silenciadas e, às vezes, nem citadas. Que é o Pra caso você ver, eu não lembro o nome das outras duas. Eu Sim. lembro... Da Martha Da- Johnson, né? Eu lembro da Catherine e fiz um trabalho ano passado com esse filme sobre elas, mas assim, o trabalho delas foi importante para a humanidade. fundamental para a gente ter avanço. E a gente, elas não tiveram esse reconhecimento. Sim. E outras pessoas fizeram bem menos nesse processo, né? E tiveram um reconhecimento, tiveram seus nomes gravados ali na história e não delas. Sim. 1 mulher, 2 negra, 3 nos Estados Unidos com segregação racial. Gente, que cota extra do extra de coragem. Sim. Sim. Imagina o quanto que essa mulher não teve que romper para poder alcançar o que ela quer. E mesmo assim, quando alcançou, a barreira estava ali. Um parêntese, eram 3, né? Eram 3, é isso que eu tô Deve falando. ter Eu lembro o sido nome de duas e não lembro o nome elas da terceira. não ficaram que nem a gente, assim, tipo, dando força uma para outra. Sim, se fortalecendo. A segunda, que também não vou lembrar o nome, ela foi a primeira a conseguir botar aquela linguagem COBOL do computador. O primeiro computador da NASA foi ela que botou para rodar. Ela foi lá, ela sentiu que elas iam perder o espaço de calculadoras, acho que se eu não me engano, né? E ela foi lá, aprendeu a linguagem Fortran, COBOL, sei lá, não me lembro qual é a linguagem. Kimberly Brugant, a primeira Kimberly. por programação e tecnologia. E ela foi, Para mulheres. treinou a turma Tô dela íntima, e eles foram obrigados a levá-las para trabalhar porque os homens não sabiam fazer o que elas sabiam. Sabe por quê? Mulher tem Inclusive, uma só um coisa minutinho, eu incrível. queria fazer um parênteses aqui, uma homenagem, que aqui no Brasil a gente tem uma mulher hoje, atualmente, que está sendo liderança, Silvana Bahia. Cadê? Um beijo. pra você. De programação de mulheres negras que faz esse movimento, repercute isso ainda dentro do papel da mulher, nesse seu lugar de ciência e tecnologia. Desculpa te interromper, Mari, mas eu acho que é importante a gente... É a Kimberly moderna. Sim, eu ia falar. Por isso que quando ela falou o que a Kimberly fez, ela lembrou de... Então, Sim. quer dizer, porque a Kimberly fez, alguma coisa mudou. Sim. E a partir Claro. daí, várias outras mulheres começaram a fazer. Mas conclui, Mari, que eu estava... Não, eu só estou corroborando que esse sentimento que a gente traz sempre aqui para a mesa do valor da mulher e da dificuldade desse reconhecimento. E como isso é importante que pelo menos venha de nós mesmas esse reconhecimento para que a gente possa continuar evoluindo e realmente desenvolvendo competências, capacidades. Dentre essas aí, a gente tem a Anísia da Silveira, a gente tem muitas outras mulheres incríveis na música, como no outro dia você citou Dona Ivone Lara. Tem muito trabalho para ser reconhecido. Muitos tratamentos, como a história da Anísia da Silveira, né, mudaram, trouxeram... A mulher faz isso, a mulher traz humanidade, a mulher traz competência, onde ela coloca a mão. A gente está vindo, assim, séculos, né? Estamos caminhando, mas olha só, o caminho foi aberto, tivemos várias pioneiras, sabemos que não está
mar de rosas, né? Não estamos romantizando, não estamos dizendo que porque uma fez ficou tudo maravilhoso. Não, obrigada. Ainda tem mais caminho pela pela frente. Obrigado mais por ter próximo. feito que melhorou aqui pra gente que veio depois. Mas ainda hoje, a gente tem uma série de mulheres envolvidas em trabalhos e em projetos, apesar de toda a resistência, apesar de todo o isolamento, apesar de toda a dificuldade e falta de verbas, elas estão empenhadas que vamos, sim, resolver essa questão. A Dani estava conversando, a nova geração de pioneiras. Não tem essa? A gente falou sobre isso, que a gente pega assim, a gente sempre fala o nome de mulheres, assim, que 1800, 1900, mas a gente tem agora, contemporâneas nossas, a gente tem uma nova geração de pioneiras. Tem uma Desculpa, galera... que é meio largada, né? Chamando a Silvana Bahia. Você queimou a largada, mas eu vou deixar quieto, porque Tá grave. quando a Dani faz essa carinha assim, ela olha e fala assim... Aí eu já sei, eu vou chamar a Dani aqui. Vem cá, Dani. Fala aí, fala. Tudo bem. Falar de pioneirismo é falar de quem abriu caminho onde não tinha, né? Onde era tudo mato, né? E a gente fala disso, a gente fala de reconhecimento a quem abriu esses caminhos e a gente fala da responsabilidade, né? De estarmos hoje na sociedade enquanto mulheres e também abrindo os nossos caminhos. Abrindo caminhos para novas coisas, abrindo caminhos para cada um dentro da sua profissão, dentro do seu contexto, mas mulheres estão trabalhando o tempo todo, coisas novas estão surgindo o tempo todo. Então, nesse momento, existem mulheres desbravando caminhos, existem pioneiras no seu silêncio, trabalhando quietinha Na e obscuridade. eu acredito. E daqui a alguns anos a gente vai saber o que ela fez, né? Mas as novas gerações nunca pararam de surgir, né? Eu confesso que nesse momento me falhou a memória, se vocês puderem me ajudar, a cientista que está com aquela pesquisa sobre o pessoal com paraplegia, tetraplegia. Esqueci, não anotei o nome dela. Da UFRJ. É da UFRJ. Ela... Caramba, o quanto isso Ela tá sem verba, né? Exato, Atualmente, exato. né? Atualmente, Olha tadinha. o trabalho que a É. mulher faz. Olha, gente, eu fico... É o que se pensa. Não é? É o que se pensa. Imagina se ela tivesse verba, né? Ela Seria tá tudo mais mudando, rápido. gente, radicalmente com a realidade de muitas pessoas que já estavam, assim, desacreditados. Gente, alguém me dá um socorro do nome? Direção? Cientista, Alguém por sabe o favor? nome? A Help. gente tem diretora. A gente vai pedir cola pra diretora. A gente não lembra o nome. Isso. São muitas Sampaio. Não sei. Bom, eu não vou falar que eu sou péssima É. de gravar, gente. Mas, e aí a gente pensa assim, quando se fala, né, dessa moça que você falou sobre 1910, do partido, Isso, calma aí. Né? Leolinda Figueiredo Dalto. isso, falamos sobre a do raio-x, e aí você pensa, não, naquela época não tinha recurso, naquela época não... A gente tá lidando com isso hoje. Hoje Continua não tendo tem Continua não tendo a recurso. Tatiana Sampaio. Isso, Né? Tatiana Sampaio, viu? E- Eu tava certa de Tá vendo? Sampaio. A minha memória voltou aqui. Beijo, direção. Obrigada. Direção. Tamo junto. Que também tá lidando com a mesma barreira, que também tá batendo de frente com esse mesmo muro de ter algo que tá dando certo, tá mostrando que tá dando certo, existem resultados, e ainda assim ela tem que lidar com a barreira da falta de credibilidade, da falta de investimento, da falta de... Ainda hoje se luta contra isso. E... É um novo Mas tipo são- de barreira, né? Mas Exato. são outros interesses econômicos. Aí eu imagino que já não mais na figura feminina, e sim em todo esse mundo que envolve as descobertas, agora é mais crédito para as descobertas. É mais complexo, mas a gente enxerga também que o fato de ser uma mulher dificulta. Porque, por exemplo, a Anice da Silveira, ela era funcionária pública, mas na hora de botar lá, de botar a pesquisa dela e tal, ela ficou lá no cantinho. Botaram ela lá isolada, Porão, entendeu? No porãozinho. E, você quer mudar? Fica aí, nesse porãozinho. E a mulher revolucionou a psiquiatria no Brasil e no mundo, Uhum. trazendo essa cura através da educação Tratamento com com a arte.
Entendeu? E também animais. Ela também botou tanto a arte quanto também a Sim, parte dentro- de você curar com o convívio com os animais. Porque a psiquiatria sempre tem uma visão. Tinha uma questão muito violenta, né? De que você tinha que ficar preso, amarrado, isolado. E choque. Isso, tinha tratamentos horrorosos. E a Ah. Anice da Silveira trouxe a grande revolução dela, até trazer esse tratamento para o campo da psiquiatria de uma forma mais humanizada. Então, ela trabalhou e ela usava diversos recursos através da música, do contato com o animal, todo. Ela foi trazendo implementando várias atividades em prol do tratamento psiquiátrico, e ela teve assim as melhores. Porque é isso, o tratamento psiquiátrico antigamente não curava ninguém. Assim, Não, e tinham vários super internos. traumático. Lembra que a gente falou do Hospital Pedro II? Sim. Então, é que eu conheci o Hospital Psiquiátrico Pedro II, mas ele mudou de nome pro nome dela. Por isso que que é o legal. mesmo, entendeu? Mudou, eu pesquisei. Sim. Inclusive, século passado, início do século passado, o maior número de pacientes de hospitais psiquiátricos Sim. eram mulheres. Eram hotéis para as mulheres que envergonhavam as famílias. Sim. Por isso que Então, a mas Anice peraí, da deixa eu só fazer um parênteses. Sabia que tem uma brincadeira que O diagnóstico era histeria. Sabe Real. como é que Mulher não podia ficar nervosa que ia para a clínica psiquiátrica. essa ala humanizada da Anice da Silveira dentro desse hospital se chamava Hotel da Loucura. Por isso que você fez esse contato. Era hotel. Então, Incrível. Mas deixa eu só complementar. Sim, que claro. assim, o Hospital Pedro II, Psiquiátrico Pedro II, ele tinha vários internos. O que acontece? Ano passado, o ano retrasado, agora eu não vou lembrar exatamente qual foi o ano, mas tem pouco tempo que não existe mais nenhum interno lá. Só vai para tratamento, mas eles voltam, porque ela revolucionou realmente. Sim. Era o foco dela. Duas observações para fazer sobre isso. Ela manteve contato direto com Jung. O Jung parabenizou o trabalho dela, achou que ela fez ela vinha fazendo um trabalho genial. Ela trouxe o Jung e depois, apesar de todas as resistências, ter sido colocada no porão, de achar que ela era inapta para fazer o serviço, ela pegou todas aquelas pinturas e desenhos dos pacientes dela e mandou para Jung fazer uma análise, e ele achou incrível. E se não me falha a memória, ela criou um museu também, Sim. com essas obras. Sim. E outra coisa importante como legado desse olhar dela sobre o paciente, transformando ele num sujeito, né? Porque ela viu, e o Jung concordou, que eles eram só pessoas que tinham emoções e sentimentos, mas que não conseguiam falar, mas eles conseguiam expressar através da arte. Toda essa visão, todo esse cuidado trouxe para a nossa rede hospitalar hoje o conceito de hotelaria hospitalar dentro da arquitetura hospitalar. Hotelaria hospitalar hoje envolve todo o cuidado, todo o trato com o paciente e com a família do paciente. Humanizou. Humanização, direto, trabalhando. Isso funcionou, isso está aplicado na arquitetura, na decoração, no cuidado, nos protocolos. E muito mais atento aos protocolos com jovens, idosos. Então, esse olhar humanizado dela sobre a loucura, digamos assim, proporcionou uma abertura de consciência em cima dos tratamentos para qualquer tipo de paciente com qualquer tipo de doença. É o lastro positivo que todo pioneirismo traz. Não, e a influência da Anice da Silveira, ela foi tão forte que eu estava comentando com vocês, a gente, dentro do nosso trabalho de estudo, que a dona Ivone Lara, ela era enfermeira e trabalhava com ela. Por isso que eu acho que... E aí ela trouxe essa questão da música, do samba, também para o tratamento com os Internos. não é interno, Pacientes. Né? Os pacientes. Mas, e dentro dessa questão, a dona Ivone Lara,
ela foi a primeira mulher a compor a ala de compositores de uma escola de samba. Então, assim, para você ver que acho que uma vai puxando a outra. Inspira, vai sentir... E aí a gente traz essa questão do cotidiano, por isso que eu acho que é importante a gente conhecer, reconhecer essas mulheres e trazer essas realidades para a gente, porque não só para que a gente respeite, reverencie, mas que a gente também se sinta motivado a se destacar no que a gente vem fazendo. E não necessariamente que isso vai ter um reconhecimento. Voltando ao que a gente já tinha falado anteriormente, às vezes o pioneirismo ele não é uma questão que vai ser reconhecida imediatamente. Nossa, criei uma coisa que genial, entendeu? Vai ser agora fundamental para nós. E no processo de criação, você não está pensando em genialidade. Sim. Você não está pensando em reconhecimento. Você está simplesmente fazendo aquilo que você quer fazer. Você saiu completamente da caixinha, você começou a trabalhar dentro do que o que você queria fazer e olha, gente, ouso dizer que a gente teve várias e várias contribuições que a gente ainda não sabe nem de quem. Sim. Principalmente considerando que quando você traça esse caminho, né? E depois é que você olha, né? Eu estou focando aqui num objetivo. E aí, perpasso por toda a resistência, atinjo o meu objetivo. Quando eu olho para trás, aí que eu vejo que eu fui pioneira. Sim. Mas as pioneiras que a gente trouxe aqui, nenhuma delas estava preocupada com o reconhecimento. Eu fico indignada por elas, porque eu acho que se não fosse mulher, primeiro faria com mais facilidade, segundo teria reconhecimento. Então eu fico indignada. Mas nenhuma delas estava preocupada com o reconhecimento. A visão era Até assim. porque elas sabiam que não iam ter. Exato. Não naquele momento. Enquanto, muitas sabiam que não enquanto elas estivessem vivas, podia ser lá para frente. Mas elas estavam fazendo o que elas achavam que era importante naquele momento ela fazer. Sim. E vida que segue. Tipo, e nem sempre ela sabe exatamente onde vai chegar. Porque, por exemplo, a Anice, talvez ela não soubesse exatamente, ela estava querendo melhorar a vida. E a vida é uma constante, né? A gente pode melhorar também outros processos, aprofundar ainda o legado dela, pegar o legado dela. E podem ter outras Nices com o legado da Anice fazendo outros desbravamentos por aí, entendeu? Na psiquiatria. E a gente não sabe. Não, mas também em outros campos, né? Em outros Sabe campos que, também. Política, na ciência, na educação, a gente acabou de citar Tassiana, né, gente? Tatiana. Desculpa. Que, mesmo assim, entendendo que ela foi pioneira, entendendo da importância para a saúde, no caso da Tatiana, a descoberta dela, a importância que ela... O peso não a qualidade, mas assim, a importância, o peso da descoberta dela, e mesmo assim hoje ela está do estudo, e mesmo assim hoje ela teve verbas encurtadas, ela está sem verba para trabalhar, está sem investimento na sua pesquisa, porque aí a gente traz essa questão muito muitos não sabiam que era pioneira, às vezes elas sabiam, mas talvez elas sabiam também que elas tinham que derrubar outras barreiras para além desse do reconhecimento, sabe? Que é isso, ter esse legado, ter essa estruturação, ser lembrada, ser reforçada, entendeu? A gente ainda a gente rompe várias barreiras e mesmo assim a gente ainda tem que estar ali. Eu acho que por isso que é importante, eu acho que eu estou tão empolgada com esse episódio hoje, porque é importante a gente estar ovacionando as mulheres que chegaram antes da gente, ter esse espaço de discussão do seu trabalho, da importância, trazendo essa visibilidade, porque isso às vezes se perde com o tempo, sabe? Eu acho e a gente tem que movimentar e incentivar que essas iniciativas sejam investidas, sabe? Sejam apoiadas, tenham cada vez mais segurança para acontecer, sabe? Eu acho importante a gente também lembrar que o pioneirismo, hoje aqui nós levantamos figuras da nossa sociedade, antigas, atuais,
Mas o pioneirismo não está só ligado à genialidade. Eu sou pioneira na minha rua, na minha cidade. Quando eu abro um caminho, quando eu transformo uma realidade, quando hoje aqui, nesse momento da minha vida, eu abri para mim, junto com vocês, esse espaço, eu sou uma pioneira na minha geração. É. E acho que esse pioneirismo, ele também precisa ser realçado, e esse é o nosso trabalho aqui a nossa motivação é que dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que nós buscamos para nós mesmas, a gente quer compartilhar esse bem com quem nos ouve, né? Então, esse pioneirismo, ele não tá ele não é necessariamente acontece num laboratório ou em grandes feitos. Ele acontece aqui. Uma vez a minha filha chegou e me falou de uma vitória dela, e eu disse para ela: filha, a minha mãe sonhou, eu tentei. E você conseguiu. Então, nós somos esse legado. A gente tem Nós que pensar, somos esse legado. exatamente, chegamos no ponto que eu estava assim, esperando, vai chegar nesse ponto. Que bom. Pioneirismo não é só o que a gente, mesmo que tardio, o que a gente conseguiu ver. Existem muitas pioneiras fazendo muitas coisas todo dia. Sim. O conceito de pioneirismo, ele pode ser lá a definição, mas a gente tem essa visão subjetiva da importância do pioneirismo na nossa vida. Porque Existe, pioneirismo é transformação, é capacidade de transformar o ambiente, né? existe pioneirismo quando, às vezes, a mulher foi a primeira a fazer uma faculdade da família Da dela, família. Isso onde que eu ia todas falar. as outras mulheres nunca fizeram. Eu tenho certeza que a gente tem um exemplo claro na nossa vida, na nossa família, nesse lugar de pioneirismo, sabe? A primeira mulher que talvez, sim, de gerações passadas, né? Que foi trabalhar fora quando não era habitual daquele contexto familiar que isso acontecesse. A primeira mulher a abrir um negócio quando isso não era, de fato, comum. A primeira mulher a sair de um casamento que não fazia sentido quando todas as outras mulheres da família tinham o hábito de permanecer até o fim da vida, mesmo não sendo feliz. Então, assim, o pioneirismo, ele tá em muitos lugares, né? De fato, eu corroboro muito com o que a Mari falou sobre não necessariamente especificamente feitos de fato grandiosos, embora esses devem ser evidentemente referenciados e aplaudidos e sempre lembrados, né? Mas existe pioneirismo em mulheres comuns quando rompem aquilo que à volta dela era improvável. Até porque nós, mulheres, nós somos plurais. Olha pra gente. A depender da bolha, do meio social, dos sonhos, dos desejos. No episódio passado, a gente falou do meu tudo, do seu tudo, ou não querer tudo, ou querer tudo. Nós somos plurais. Então, existe, até nessa questão do ser pioneira, existe a gente considerar que o caminho que a gente vai traçar, a gente tem que entender que, além, né, das pioneiras conhecidas, é o que a Mari falou. A minha avó, na minha família, foi uma pioneira. A Dani acabou de falar. A gente tem que pensar que a primeira a se divorciar de uma família de mulheres que sofriam violência foi uma pioneira. E são mulheres plurais, conceitos subjetivos, culturas diferentes. Então, dentro de cada lugar, a gente pensar vamos pensar no globo terrestre, pensar no mundo todo. O que é pioneirismo para uma brasileira pode ser completamente diferente para uma mulher que está lá no Japão. Mas tanto no Brasil quanto no Japão, vai ter uma pioneira para cada lugar. E isso é que é o interessante. Sempre vai existir uma mulher quebrando paradigmas. Sempre vai existir uma mulher com reconhecimento ou não que vai trilhar o seu caminho fora da caixa. Então, se a gente entender
que, com reconhecimento ou sem reconhecimento, eu posso ser uma pioneira da minha família? Já está valendo. Concorda? Concordo. E o que eu acho importante entre todas elas, tanto as que a gente falou aqui, quanto as do dia a dia, Exato, pioneiras do dia a dia. o que eu acho importante a gente levantar é que todas elas não estão fazendo com o objetivo de ser pioneiras. É porque elas acreditam no que elas estão fazendo. Isso é importante deixar claro aqui. Justamente o fato delas não serem reconhecidas não impediu elas, justamente porque elas não estavam fazendo aquilo com o intuito de ter o reconhecimento. Elas estavam fazendo aquilo porque elas acreditavam que aquilo ali era o que precisava ser feito. Elas acreditavam naquilo que elas estavam fazendo. Para aquilo que elas acreditavam. Sim. Exatamente. A gente pensando nessa colocação de diferentes culturas, diferentes motivações, diferentes lugares no globo. Nós temos várias pioneiras. E você aí de casa? Você é a pioneira da sua família? Ou nem sabe ainda que é? Pode ser que esteja. Mas o importante não é ser a pioneira. O importante, como a gente construiu aqui, espero que todos tenhamos chegado nessa conclusão, é que as pioneiras do dia a dia, elas fazem muita diferença. Temos muitos nomes na história que foram reconhecidos tardiamente e temos muitas outras que a gente nunca vai conhecer. Ninguém vai escrever o nome delas em lugar nenhum, mas elas foram referência para alguém. E quando elas se reconstruíram, quando elas decidiram que iam chegar no lugar, no objetivo delas, elas se tornaram exemplos, elas foram pioneiras e, como a Pri bem trouxe, são as pioneiras do dia a dia. Então, gostei muito desse episódio, mais uma vez, gostei muito do episódio e espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. E vem conversar com a gente. Vem sábado tomar café da manhã com a gente. A gente está no YouTube, no Spotify. Curta, compartilha, comenta. Manda pergunta para a gente responde de verdade. Porque a gente ainda não sabe. Mas quem sabe a gente não está sendo pioneira também. Até sábado que vem, gente. Até sábado que vem, meninas. Muito bom. Mais uma conta.